1 Samuel 7, capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vieram, pois, os homens de Quireate-Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quireate-Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Balaíns e os Astarotes e serviram ao Senhor. Diga glória a Deus, né? E glorifica o Cordeiro, né? Guarde a sua Bíblia aí e glorifica, porque Ele é a palavra viva e o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, está falando, exaltando a Jesus. Diga glória, glória, glória ao Verbo vivo, a Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está aqui. Pode se sentar. Paizinho querido e amado, eis-me aqui. Fala a tua vontade. Obrigado pela tua presença. É uma honra, Senhor, um privilégio. Eis-me aqui, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual o Senhor está enviando, não o que nós desejamos. Amém? Vamos continuar aí no 5, né? Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disso, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama. Oh glória, oh glória. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor atendeu. Diga glória a Deus, e glorifica esse cordeiro que ainda mamava, porque ele é Jesus de Nazaré, que tira o pecado. Diga glória, glória, glória ao cordeiro que foi oferecido por inteiro em nosso lugar. Continuando 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia um grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, os amedrontou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até baixo de Betcar. Então Samuel tomou uma pedra
e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados, e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel arrebatou das mãos dos filisteus. Havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispa, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? E glorifica mais uma vez, né, o Senhor de misericórdia e de piedade, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o verdadeiro e único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então olhe para cá, esqueça de tudo. A arca da aliança foi tomada, né? Nos capítulos anteriores, o profeta Eli, os filhos do profeta Eli vão para a guerra contra os filisteus sem o Senhor mandar, bendito, sem Deus mandar. Foram, Deus não mandou eles irem, eles foram porque quiseram ir, vontade própria. E estavam perdendo e levaram a arca para vencer, levaram à força a arca. Foram em desobediência onde não era para ir, ainda levaram ainda a arca. A arca foi tomada pelos filisteus, eles dois foram mortos. O profeta Eli recebeu a notícia, morreu, e também, né, a mulher de um dos filhos dele morreu também. E a arca ficou com os filisteus. Depois a arca retorna, né? Ele fala do retorno da arca. Aí ele está falando que Samuel, a arca já tinha voltado, e o povo já estava, como estava em desobediência, o inimigo estava pelejando contra Israel. Só que o mal maior aqui justamente era os ídolos, né? Eram os ídolos. Ele fala aqui, os ídolos. Samuel, pois, falou à casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor. Ou seja, tinha algo no coração deles que não pertencia a Deus. Lançai, ele diz o que é: lançai de vós os vossos deuses. Aí ele fala, os astarotes, que são os deuses. Preparai o vosso coração para o Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E os filhos de Israel, pois lançaram do meio deles os balaíns, né, os deuses que eles estavam adorando, e o Senhor os livrou. Então eles estavam com medo, estavam em desobediência, e Samuel, né, o Senhor mandou eles tirar de dentro deles aquilo que não pertencia a Deus, que ali era a idolatria. Estava idolatrando algo, tinha se misturado com costumes estranhos, e Deus abomina, detesta a idolatria. E ele manda eles tirarem isso do coração, né? E manda eles se congregarem. Aí eles jejuam e dizem: pecamos contra o Senhor.
né? Ele fala aí: pecamos contra o Senhor. Pediram ajuda a Samuel, que Samuel não cessasse de orar por eles ao Senhor, pedindo para livrar. Então eles compreenderam que eram idólatras, que tinha que tirar algo que não pertencia a Deus de dentro deles. Compreenderam o recado, obedeceram, tiraram, jogaram fora a idolatria que tinha dentro deles. Jejuaram, oraram e reconheceram realmente, né? Nós pecamos contra o Senhor. Então a pessoa se arrependeram, tirando a idolatria, não é se arrepender e continuar idolatrando pessoas, coisas, imagens, seja o que for. Imagem é imagem, a pessoa não é uma imagem, não é não? Imagem não é só imagem de escultura, não. A imagem é uma pessoa que você vê, é um desenho, qualquer coisa, dinheiro. Você vê a pessoa vê o dinheiro, é a imagem do dinheiro, não é não? A pessoa idolatra o dinheiro, é a imagem, o que você vê, imagem na televisão. Você olha, dá um impacto. Idolatra o mundo, não quer sair do mundo de maneira nenhuma. Idolatra todo tipo de coisa. Ou seja, tem algo dentro da pessoa que atrapalha ela a comunhão com Deus, dela partir para a eternidade, e ela tem que tirar, senão ela não vai para a eternidade. E para isso ela tem que reconhecer o que tem de dentro dela, que ela tem que mudar. Primeiro passo é reconhecer e lutar para tirar aquilo. Foi o que eles fizeram: jejuaram, choraram, derramaram lágrimas e reconheceram. E pediu ao profeta, e o profeta disse: eu vou orar por vocês, mas vocês se congreguem em tal canto e façam isso. E eles jogaram tudo fora, se desfizeram dos costumes antigos, da velha vida, e quiseram uma nova vida. Ou seja, se arrependeram. Se não tivesse arrependido, não tinha dado certo. Não tem como a pessoa querer uma nova vida com Cristo desejando a velha vida antiga, ou tendo. Não tem como. Cristo é a nova vida, é uma nova estágio, uma nova época. O céu é diferente. E para isso eles obedeceram, né? Obedeceram. Não só obedeceram. Aí a palavra diz que Samuel orou, disse: eu vou orar, mas vocês têm que continuar obedecendo. Se congreguem lá em Mispa. O povo, nós vamos continuar lançando fora a idolatria. Queremos uma nova vida, queremos o Senhor. E assim foi feito. E Samuel disse: eu vou orar. Orou a Deus, e a Bíblia diz que Deus os atendeu. Mas Samuel orou e ofereceu o quê? Um cordeiro, ainda que mamava, ou seja, novinho, né? Um cabritinho bem novinho. Você pode imaginar o novo que é ali que está mamando, começando a mamar. Samuel pegou ele, puxou a cabeça dele e cortou o pescoço dele, devagar, até o sangue sair bem devagarinho, e ele morrendo devagar. E a Bíblia diz que Deus ouviu Samuel por causa do cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. O sangue dele já vem salvando gente desde a fundação do mundo. Quem é oferecido os sacrifícios é o sangue dele, representando ele. As coisas são espirituais, tem que entender. Jesus não começou a salvar quando ele veio no Calvário, não. Ele começou a salvar desde que o mundo é mundo. Desde que Deus, Ele mesmo foi e sacrificou o animal e cobriu a vergonha de Adão e Eva, as partes, cobriu o pecado. Ali, ele é o sangue dele que está sendo derramado. É espiritual, o apóstolo Paulo diz isso.
Por isso que ele requeria animais puros, inocentes, sem mancha, sem ruga, apresentando ele. Ele já vinha salvando a tempo. Como ele disse que viria um que ia pisar a cabeça da serpente quando amaldiçoou Satanás, né? Disse, amaldiçoou a mulher, né? Que ela ia multiplicar as dores dela no parto. E o homem também, como ia ter que trabalhar, e a terra não ia produzir como produzia antes no jardim. E a mulher e a serpente, e disse que vai vir um, né? Que era ele mesmo que ia vir pisar na tua cabeça, te derrotar. E assim ele veio. Então, a partir dali já começou, né? O Senhor já foi sacrificado muito antes. São as coisas eternas espirituais, são assim. Por isso que ele veio cumprir isso aí fisicamente. Isso aí já tinha sido cumprido. Deus vê as coisas no futuro como já são no presente. Ele vive no presente, um presente eterno. Não tem passado nem futuro, é um presente eterno na eternidade. São um momento eterno assim que não tem fim. Para ele uma coisa há 50 bilhões de anos atrás acontecido agora. Está fresquinho na memória dele. Então ele já foi morto há muito tempo, já sofreu há muito tempo e veio, né, cumprir aqui. Então Samuel matou um cordeiro bem novinho, inocente, né? Nem viveu o animal direito. Teve a sua vida interrompida por causa do pecado. Como Jesus teve a vida dele interrompida por causa do pecado. Um inocente morrendo pelo pecador. Então, cada vez que a pessoa comete o pecado, escolhe o que é mal, ela está fazendo um inocente padecer, sofrer, morrer. Ela está fazendo primeiro o Senhor sofrer, a mão dele sangrar. Ela está fazendo isso aí. Quando a pessoa escolhe o que é mal, ela é ingrata. E a Bíblia diz que Deus perdoou eles por causa do cordeiro que foi oferecido. Não só perdoou a eles, como deu a vitória, fez trovejar, que o exército dos filisteus se amedrontaram, né? Sei lá o que foi que passou pela cabeça deles, né? E saíram correndo, e Israel saiu guerreando, matando eles até longe. E não só isso, né, que Deus fez, porque aquilo que é pedido em nome de Jesus, o Deus não só dá só aquilo, Ele dá mais, dá além daquilo que é pedido. Ele deu todas as cidades de volta. Não só, eles queriam só se livrar da morte que estava ali, né? Que iam ser invadidos. Eles queriam isso. Deus deu isso, mas Deus também restituiu, né? Ele diz lá embaixo que restituiu todas as cidades que os filisteus tinham tomado. E ainda deu mais. Todos os anos de Samuel foram mais 20 anos sem guerra, sem ninguém invadir Israel, tudo em paz. Ou seja, eles queriam uma coisinha e Deus deu muito mais. Por causa de quem? Do sangue do cordeiro. Primeiro que eles se arrependeram, né? Mostraram arrependimento, tiraram de dentro deles o amor às coisas e apego às coisas materiais, mundanas, humanas. Tiraram isso de dentro deles, provando o arrependimento verdadeiro, se congregando com temor, com respeito, com reverência. Samuel diz: continue, que eu vou orar por vocês. Aí ofereceu o cordeiro. Como eles se arrependeram, o sangue do cordeiro conseguiu lavar eles. Se eu não me arrepender, não me santificar,
não tiver reverência, respeito, temor, compromisso com o Senhor, o sangue dele não vai me lavar e acabou-se. Se a pessoa amar o pecado, foi a palavra ontem, né? Se ela amar o pecado, o sangue do Cordeiro não vai lavar ela. O sangue do Cordeiro lava ela, ela tem que passar a rejeitar o pecado, lutar contra o pecado, para poder o sangue do Cordeiro lavar ela. Senão não tem negócio de sangue lavando ninguém não. Esse é um exemplo que ele dá. Se arrependeram, tiraram toda a idolatria mundana de dentro deles, desejos carnais mundanos, tiraram. Agora sim, mas mate o Cordeiro, que é o sangue, vou dar por causa do sangue, e dê mais do que eles pediram, porque pediram pelo sangue do Cordeiro. O que é que eles querem? Querem isso aí? Pelo sangue do meu filho, dele, isso que eles estão pedindo, e dele mais. Aí Deus é exaltado por causa de Jesus. Estão compreendendo? É por causa de Jesus. Deus glorifica a Jesus. Eles realmente se arrependeram, então provaram. Eu conheço o coração. Vá pelo sangue do meu filho, estão pedindo, se arrependeram, lava eles lá. O que é que eles querem? Querem se livrar da morte, que eles vão invadir lá. Os filisteus vão matar, tá certo? Livra eles, mas restitui tudo a eles e passa um bocado de tempo sem ir guerrear. Deu mais do que eles pediram. Por quê? Porque foi pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é assim. O sangue de Jesus, ele dá salvação, ele purifica, tira o pecado e mantém a pessoa eternamente. Não só tira o pecado, mas mantém, sustém ela para todo sempre, que nunca mais vai ter fim. Ela vai ser sustentada com alimento, com comida, com bebida espiritual, com ele, com tudo que é necessário. Não é só tirar o pecado. A pessoa está pedindo porque quer se livrar do inferno, pode ter certeza disso. A pessoa quer se livrar do inferno da dor, ela está pedindo salvação, e porque é bom estar com Jesus, ela sente. Mas Jesus vai livrar ela, não vai dar só isso aí não. Ele vai dar infinitas coisas a mais do que ela pediu, do que ela pode imaginar. Essa é a bondade do Rei Jesus, a bondade do Pai. Ele vai dar eternamente, fornecer eternamente, muito mais além daquilo que a pessoa pediu ou merece, para que o Senhor Jesus seja glorificado, exaltado. Que a pessoa entenda que o Pai está dando por causa que o Filho pediu, por causa que o Filho morreu, por causa que o Filho sofreu, por causa que o Filho tem que ser exaltado e glorificado. Por isso que o Pai está dando infinitamente a mais daquilo que se pede ou pode imaginar. E Jesus tem prazer de pedir ao Pai, de interceder quando a pessoa luta contra o pecado e rejeita e não quer, e se santifica e serve a Ele, e se humilha e vive o Evangelho. Aí ele se alegra, tem prazer de pedir ao Pai que abençoe aquela pessoa, que perdoe pelos exageros, ele tem prazer, porque ele vê que a pessoa está evoluindo na luta contra o pecado, está lutando. Ele tem prazer de lavar a pessoa, de aperfeiçoar e de pedir ao Pai infinitas bênçãos. E o Pai tem mais prazer de fazer mais ainda, para ver o filho exaltado e feliz, enriquecendo a pessoa de bênçãos espirituais, celestes, tudo o que você pode imaginar, e assim sucessivamente. Tudo porque o indivíduo lutou contra o pecado. Eles lançaram fora a idolatria que tinha dentro deles, o costume, o amor aos costumes mundanos,
das outras nações, eles lançaram fora, tiraram, se arrependeram. Isso alegrou o coração de Deus, comoveu e disse: lava lá com sangue, mate o cordeiro aí. Agora sim. Mas enquanto esse povo aí, querendo o que é mundano, querendo ser idólatra igual os outros, querendo, não, deixa eles aí. Eu não quero nem conversar com eles. Deixa eles aí, deixa eles sofrerem. Se continuarem assim, vão para o inferno e acabou-se. O inferno foi criado para quem ama o mal. Eu não posso ter prazer no que é mal. Eu não posso ter prazer no mundo, no mundanismo, no que é profano. Eu não posso desejar. Se eu desejar porque eu sou fraco, eu não posso fazer, e tão pouco se fazer, ter prazer e adorar e querer fazer mais ainda e se alimentar disso. Não pode de maneira nenhuma. Quem quiser ser salvo, quem quiser agradar o Senhor, não pode de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele odeia o pecado. A gente leu ontem em Salmos, né? Lá em Salmo 97, que ele odeia o pecado, né? Diz que ele ama os que odeiam o pecado, né? Está escrito lá 97:7. Ele diz: Deus ama aqueles que odeiam o pecado. E aqueles que amam o pecado, Deus odeia. É assim. Então, se eu quero provar que amo a Deus, eu tenho que odiar o pecado, odiar o mundanismo, odiar profano, o que é profano, que é torpe, que é moral. Eu quero odiar, tenho que fugir, não posso pôr. Aí ele diz lá: não porei na minha frente, né? Salmo 101. Não porei na minha frente mal nenhum, coisa torpe, imunda, imoral, que não edifica. Não vou pôr diante dos meus olhos. Eu não vou procurar, não vou ver essas coisas ruins que desagradam a Deus. Eu não vou ver, porque senão eu vou me alimentar disso. Aí eu vou amar o pecado e vou odiar Deus, e Deus vai odiar o pecado. O salmista teve esse entendimento de querer repudiar o pecado e o mal, não querendo ver, nem ouvir, nem estar, para não desagradar a Deus. Porque Deus, lógico, ama o pecador, ama a pessoa, mas se o pecado está nela, meu amigo, ela vai ser inimiga de Deus, sim. Ela vai ser inimiga de Deus. Lógico que vai ter as oportunidades, né? Ela vai estar separada do Senhor, vai ter as oportunidades, mas se continuar assim, ela vai ser trancada no abismo, lá no inferno. Vai estar longe, totalmente longe do Criador, porque ela optou por amar o pecado, por correr atrás, por servir. Ele vai dar até não sei quando, mas um dia vai acabar e vai. Os inimigos de Deus vão ser derrotados. Então aquele que amar o pecado vai ser derrotado, vai ser lançado do lado de fogo. Essa é a verdade. Não posso julgar, dizer quando é que a pessoa vai, mas eu sei que um dia vai, se a pessoa não parar de correr atrás, de ir atrás de ver, de estar, de sentir, de amar, de ter prazer no pecado. Se ela continuar assim, ela vai parar, né? Onde os inimigos de Deus estão parando, estão lá para sempre. O próprio Jesus disse que a dor é tão grande que lá tem um ranger de dentes, que a pessoa trava, né? Os dentes rangendo, de dor crescente que não para, que não tem um minuto de descanso, porque escolheu amar a morte, escolheu Barrabás, escolheu a morte, escolheu o profanismo, não escolheu a Jesus. Ela fez essa escolha. Então a pessoa tem que fazer a escolha certa, que é odiar o pecado, não pôr nada de coisa ruim na frente, não procurar, não estar, se arrepender do que já está fazendo, não acrescentar mais pecado, se arrepender, largando, tirando dentro de si aquilo que não é bom, que não presta,
tirando a idolatria, lançado todas as idolatrias fora, os costumes que eles estavam. Era isso que estava atrapalhando. A guerra veio por causa disso aí. A arca foi tomada deles. Morreu o sacerdote Eli, morreu os filhos dele. A arca saiu. Teve tanta coisa ruim por causa da desobediência, da idolatria do povo. O povo era idólatra, estava se misturando com o mundanismo, com os costumes pagãos, os costumes dos outros deuses. Como Salomão se casou com a filha de Faraó. Olha Salomão. Isso é um absurdo. Absurdo. A ordem tão clara, não se casar com quem não é da fé. Se casou com a pessoa mundana de Satanás, que segue a Satanás. Mas o pecado é assim. Se a pessoa não tomar cuidado, ela é passada uma rasteira nela. Você pensa que não? Qualquer um de nós não tomar cuidado, a Bíblia manda vigiar. É passada a rasteira, é enganado. Quando é ferrar, caiu, não tem mais como se levantar. Acabou-se. Como Salomão. Então, sabe? Não é uma ordem tão expressa, né? Não casar com o outro, com o ser de Israel, com o ser da fé. É tão fácil, não é expresso. Tem alguma coisa de difícil de entender? Não tem. É só obedecer. E por causa dessas coisas, esses apegos às coisas materiais, a pessoas, apega a pessoas, apega às coisas materiais, apega a este mundo, eles estavam sofrendo. Quando Samuel, Deus falou através de Samuel para eles, entenderam. Chegou o sofrimento, eles não aguentaram mais, entenderam. Outros estão chegando sofrimento, estão suportando, não querem se arrepender. A gente tem que orar que a pessoa entenda e se arrependa até o fim, não desistir. Mas sabendo que a pessoa tem que tomar uma decisão, tendo fé que Deus ali consiga entrar no coração da pessoa. Mas o que a gente está querendo falar, o que o Espírito Santo na verdade falando, é que tem que ser promovido o arrependimento sincero, não pôr nada de mal na frente dos olhos, fugir, para poder ser lavado pelo sangue do Cordeiro, lançar, tirar dentro de si. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Há um tempo atrás você achava que não tinha isso, depois já mostrou que tinha, já tirou. Deus está aperfeiçoando e Ele está mostrando que tem que ser essa pessoa que tem que tirar. Então não pode ter esses apegos, né, a este mundo, no que discerne o que você vê. O que você vê vai desejar, com quem você conviver vai desejar, pode. Tem que saber separar, como eu estava dizendo para missionário, né? Que Deus é tão bom, tem as, tá indo para o monte, tem as fases, né? A criança tem a fase, tem o bebê fica brincando ali, depois a criança maior, depois adolescente não quer ser mais bebê, depois vem adulto, vem um velho mais carrancudo, que não quer barulho, depois vem a eternidade, que não é mais família, que não tem mais pai e mãe, que não tem mais gente velha nem novo, que é só uma coisa só brilhando. É outra coisa. É o projeto de Deus. Como é que eu posso querer voltar ao que não é? Pode. Você tem que evoluir. Você quer ter o seu filho para sempre perto de você? Quer ser mãe para sempre? Você vai ser mais mãe no céu, nem eu ser mais pai no céu. E é para sempre, menino. Olha, uma eternidade para 50 anos, 60 aqui que você vive. Eu sou pai, digamos que eu morro com 60. Ser pai durante 30 anos, 40, 30 anos. E não vou ser pai 1 trilhão de anos eternamente. Olha a diferença. Nem se lembra. Daqui a um tempo nem se lembra. É a evolução,
pessoa vai evoluir para isso. Vai se acabar as armas de guerra, tecnologia, sei lá, tudo se acabar no reino do milênio e no reino eterno. Aí a pessoa fica triste porque não vai ter um celular, nem vai ter internet e nem vai ter arma de guerra. Aí é complicado mesmo. Você quer ficar no mundo, está amando o mundo. Você não quer evoluir não? Quer continuar sendo bebê? Não pode. Vai ter que desapegar de tudo que os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, que você conhece, o que você pensa. Tem que se desgrudar. Como ele disse, servir somente a Ele, só ao Senhor, não servir a outras coisas, ter somente Ele dentro de si, que Ele é a vida eterna, e servir a Ele. É isso que Samuel mandou eles fazer. Servir a Ele, somente a Ele. Porque eternamente é assim. Isso aqui é só uma passagem. Só uma passagem. Vai ter mais nada do que você pode imaginar. Não vai ter advogado, juiz, policial, não vai ter cultura. Cultura é demoníaco. Cultura é demoníaco. Política é demoníaco. Não vai ter mais nada disso. Tudo que você conhece, não vai ter mais nada disso. Vai passar outro estágio, é um outro aperfeiçoamento, totalmente diferente e infinitamente melhor que a verdadeira vida. É assim. É aquela coisa, o matuto, não é isso? Saiu do interior, mas o interior não saiu de dentro dele. Sempre eu falo, né? Se ele ganhar na Mega Sena, ele quer comprar a casa onde ele morava. Pode, mas ele não. Ele não quer ir para outro país de primeiro mundo, que ele é apegado aonde? A imundícia. Você está entendendo? Ele não quer ir para um país de primeiro mundo, ter uma outra vida, outra coisa, porque ele é apegado à imundícia do país dele. É apegado à prostituição. Ele não quer ir para um país que seja sem prostituição. Ele não quer sair de dentro da favela. Ele quer ter os mesmos contatos. Ele não quer. É assim. A vida eterna é assim. A pessoa tem que desprender essas coisas, porque é algo infinitamente melhor para a pessoa fazer. Ter é diferente. E geralmente a pessoa que não quer isso aí, ela está ali naquele cômodo, ela é idólatra, porque ela está amando aquilo ali que ela está fazendo. Ela não quer sair do mundo porque ela idolatra o mundo, seja lá o que for, mas ela idolatra, por isso que ela não quer. É idólatra, nem sabe e diz que não é. Ela não quer sair dali porque é idólatra aquilo ali. Tem algo melhor para ela lá, mas ela não quer. Ela está idolatrando aquilo ali. Ela não quer, não, aqui para mim tá bom. Ela está idolatrando, nem sabe, ela está idolatrando aquilo ali. Se ela sair daquele país ali, ela vai sofrer, vai ficar com depressão. Nem que ela tenha uma coisa melhor. Você está entendendo como é idolatria, como é terrível? É igual você perguntar à pessoa: não, Deus já tem tudo. Tem um Deus, tem um tudo. Está caída, porque Deus, Ele é infinito. Quanto mais você contemplar a glória de Deus, mais você vai ver as perfeições, mais vai se encontrar o que é perfeito e o que é eterno. Nunca vai parar. Como é que a pessoa diz que já... Porque é idólatra, nem sabe. Está com idolatria no coração, amando aquilo ali, não quer deixar nem largar por nada, mesmo sabendo que tem uma coisa melhor para ela. E aquilo ali, é lógico que vai se acabar, como é uma fase, como a gente acabou de falar. Vai se acabar, está tudo se acabando.
de uma fase. Pessoas morrendo, ficando esquecidas. Passou a glória do homem. Passou governo de dinastias. Amém? Então, a Ele, a Deus, ao Senhor, servir somente a Ele. Tire tudo, bote somente Ele dentro de você. Desapegue do que tudo que você vê, sente, ouve, ou já sentiu, ou já viu. Desapegue, desapegue, desgrude e fique em Jesus, porque a eternidade é longa e tem muitas coisas novas para se ver, para se evoluir, para estar, e Deus vai colocar cada um onde Ele desejar. Passou-se as fases. É um teste, aqui é um teste. Você está sendo testado. Se obedecer a Deus, tudo bem. Se não, se obedecer a Deus, prova o amor. Se não obedecer, amém. O problema é que nós nos apegamos aqui, mesmo recebendo promessa do que é melhor. Por que a gente se apega? Porque é fácil a gente se apegar ao que a gente vê, o que ouve e sente. Se não vê, nem ouve, nem sentir, não se apega. Colossenses 3 manda pensar nas coisas do alto. Olha aí, para começar a desejar as coisas do alto. Pensa, vê a Bíblia, as coisas do alto, começa a orar, começa a ver, imaginar, começa a desejar aquilo. Mesmo que você ouve um testemunho do céu, você começa a desejar como é o céu. Olha como a gente é. Mas a pessoa só vê o que é mundano, só vê o que é limitado, só vê o que não... Aí ela só quer aquilo ali. Tem um conceito daquilo ali de bom. Tem um conceito daquilo ali de bom. Amém? Então tem que fazer igual o povo. Vigiar, tirar todas essas coisas do nosso coração, não se apegar ao que nossos olhos vê, os ouvidos ouvem, o corpo sente. Se apegar a Deus, somente a Ele, vendo o que é bom, lendo, sentindo, pensando. Amém? Que Deus vai fazer como Ele fez com o povo de Israel. Livrou eles da morte, livrou eles de serem escravos, do povo filisteu invadir, perdoou, e ainda restituiu, teve restituição de todas as cidades que foram tomadas, e teve anos de paz, de fartura de tudo. Deu mais do que eles pediram, porque se arrependeram, porque o sangue do Cordeiro intercedeu. Amém? Diga glória a Deus, e glorifica o Cordeiro. Ficamos de pé. Glorifica esse Deus maravilhoso, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que sofreu as dores no Calvário por nós. Não deixe, se alimente sempre da palavra, da santidade, do amor, da paz. Amém.